A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells, capítulo 15, sobre o povo-bicho. Acordei cedo. A explicação de Moreau dominava os meus pensamentos, clara e definitiva, desde o momento em que despertei. Saí da rede e fui até a porta me certificar de que estava trancada. Em seguida, fui testar a grade da janela e a encontrei firmemente fixada. O fato de que aquelas criaturas parecidas com seres humanos eram, na verdade, apenas monstros bestiais, meros esboços grotescos de homens, me transmitia uma incerteza vaga a respeito de seu comportamento potencial, que era pior do que qualquer medo definido. Ouvi uma batida na porta e o sotaque carregado da fala de Emling. Enfiei um dos revólveres no bolso, mantendo a mão sobre ele, e abri a porta. Bom dia, senhor, ele falou, trazendo o costumeiro café da manhã composto de verduras e coelho mal passado. Montgomery veio logo atrás. Seus olhos atentos notaram a posição do meu braço, e ele abriu um sorriso torto. A onça parda estava repousando naquele dia, para cicatrizar. Porém, Moreau, que era absolutamente solitário por hábito, não se juntou a nós. Conversei com Montgomery para me informar melhor a respeito de como o povo-bicho vivia. Em especial, estava ansioso para saber como aqueles monstros inumanos eram impedidos de atacar Moreau e Montgomery e de se voltar uns contra os outros. Ele explicou que sua situação de relativa segurança se devia às limitações mentais daqueles monstros. Apesar da inteligência cada vez maior e da tendência ao redespertar dos instintos animais, eles tinham certas ideias fixas implantadas na mente por Moreau que arrebatavam por completo o seu imaginário. Na prática, estavam hipnotizados, foram informados de que certas coisas eram impossíveis e de que certas coisas não deveriam ser feitas. E essas proibições estavam entranhadas à textura de sua mente, impossibilitando qualquer desobediência ou questionamento. Em certas ocasiões, porém, em que os velhos instintos entravam em conflito com os interesses de Moreau, não havia tanta estabilidade. Uma série de proposições batizadas como a lei, que eu já os ouvira recitar, disputava espaço em sua mente com desejos enraizados e sempre rebeldes de sua natureza animal. A tal lei era continuamente repetida e, conforme descobri, continuamente desrespeitada. Montgomery e Moreau se esforçavam em especial para não permitir que descobrissem o gosto de sangue. Temiam que tal sabor levasse a certas sugestões inevitáveis. Montgomery me falou que o respeito à lei, em especial entre os felinos do povo-bicho, enfraquecia singularmente quando caía a noite. Que quando estava escuro, o instinto animal falava mais alto. Um espírito aventureiro os dominava ao entardecer, fazendo com que ousassem feitos com os quais não conseguiriam nem sonhar durante o dia. Foi por isso que me vi seguido pelo homem-leopardo na noite da minha chegada. Mas durante os meus primeiros dias na ilha, eles desrespeitaram a lei apenas de maneira furtiva e depois de escurecer. À luz do dia prevalecia uma atmosfera de respeito às inúmeras proibições. E esta talvez seja uma boa ocasião para esclarecer alguns fatos sobre a ilha e sobre o povo-bicho. A ilha, que tinha contornos irregulares e uma altitude pouco elevada em relação ao nível do mar, contava com uma área total de mais ou menos 20 quilômetros quadrados. Era de origem vulcânica e cercada de 3 lados por arrecifes de coral. Na porção norte havia fumarolas e um monte de água quente, os únicos vestígios das forças que a originaram muito tempo atrás. De tempos em tempos, leves tremores de terra ainda eram sentidos, e às vezes a fumaça que subia do chão se juntavam jatos de vapor. Fora isso, mais nada. A população da ilha, segundo me informou Montgomery, somava mais de 60 dessas estranhas criações de Moreau.
sem contar as monstruosidades menores que viviam na vegetação rasteira e não tinham forma humana. Ao todo, ele fizera quase 120, mas muitas haviam morrido. E outras, como a criatura aleijada da qual ele me falou, tiveram mortes violentas. Em resposta a uma pergunta minha, Montgomery contou que elas eram capazes de procriar, mas suas crias em geral não sobreviviam. Não havia prova de transmissão hereditária das características humanas adquiridas. Quando vingavam, Morro as levava e as moldava na forma humana. As fêmeas eram menos numerosas que os machos e sujeitas a muitas perseguições furtivas, apesar da monogamia contemplada na lei. Seria impossível para mim descrever em detalhes o povo-bicho. Meu olhar não foi treinado para isso e, infelizmente, não sei desenhar. O mais marcante em sua aparência era a desproporção entre as pernas e o tronco. Mas mesmo assim, de tão relativa que é a nossa ideia de elegância, meus olhos se acostumaram com suas formas, e com o tempo, inclusive, concordei com a impressão deles, de que minhas pernas compridas eram desproporcionais. Outra questão era a cabeça projetada para a frente, e a estranha e inumana curvatura da coluna. Mesmo no homem símio, faltava aquela curva sinuosa nas costas que torna a figura humana tão graciosa. A maioria tinha os ombros caídos e os antebraços curtos. E os antebraços curtos ficavam soltos nas laterais do corpo. Poucos deles eram ostensivamente peludos, pelo menos no período em que fiquei na ilha. Outra deformidade óbvia estava em seus rostos. Quase todos eram prognatas, mal formados perto das orelhas, com narizes grandes e protuberantes, cabelos muito espessos ou muito crespos, e com frequência olhos de cores estranhas ou com um posicionamento incomum. Nenhum era capaz de sorrir, embora o homem símio conseguisse arreganhar os dentes em uma espécie de esgar. Fora esses traços mais gerais, suas cabeças tinham pouco em comum. Cada uma preservava as qualidades de sua espécie. A marca humana distorcia, mas não escondia o leopardo, o boi, a porca ou qualquer animal a partir do qual a criatura fora moldada. As vozes também variavam absurdamente. As mãos eram sempre mal formadas e, embora algumas tenham me surpreendido com uma humanidade inesperada, quase todas eram deficientes em relação ao número de dedos, tinham unhas anormais e nenhuma sensibilidade tátil. Os dois mais formidáveis eram o homem-leopardo e uma criatura feita com uma hiena e um suíno. Maior que esses eram os 3 touros que carregaram o barco. Em seguida vinham o homem de pelos prateados, que era também o ditador da lei, M'Ling, e outro que parecia um sátiro, mistura de um símio com uma cabra. Havia 3 homens suínos e uma mulher suína, um cavalo rinoceronte e várias outras fêmeas cuja origem não era possível identificar. Havia diversos lobos, um urso-touro e um homem São Bernardo. Havia diversos lobos e um urso-touro e um homem São Bernardo. Já descrevi o homem símio e havia também uma particularmente horrenda e mal cheirosa mulher idosa, que era uma mistura de raposa e ursa, que eu detestei desde o início. Diziam que era uma devota fervorosa da lei. As criaturas menores eram uns pequenos de pelo malhado e a pequena preguiça a que me referi. No começo, eu tinha um pavor paralisante desses brutos. Sentia que claramente ainda eram animais, mas aos poucos fui me acostumando com sua existência. E mais ainda, comecei a apreciar a postura de Montgomery em relação a eles. Montgomery convivia com eles fazia tanto tempo que os considerava praticamente seres humanos normais. Seus tempos de Londres lhe pareciam pertencer a um passado glorioso e inalcançável. Apenas uma vez por ano, mais ou menos, ia a Arica tratar com um contato comercial de Morro, que era mercador de animais por lá. Raramente encontrava alguma pessoa decente naquele vilarejo portuário de mestiços espanhóis. Os homens a bordo do navio, ele me contou,
a princípio lhe pareceram tão estranhos quanto os homens-bichos para mim, com pernas estranhamente longas, rostos achatados, testas proeminentes, desconfiados, perigosos e frios. Na verdade, ele não gostava de homens. Seu coração só se amoleceu no meu caso, ele achava, porque tinha salvado a minha vida. Imaginei que ele tivesse algum afeto sorrateiro por alguma daquelas feras metamorfoseadas, uma compaixão sinistra por alguns de seus comportamentos, mas tentou esconder isso de mim a princípio. Emling, o homem de rosto negro que era seu ajudante, o primeiro do povo bicho que encontrei, não vivia com os demais do outro lado da ilha, e sim em um pequeno canil atrás do cercado. A criatura era quase tão inteligente quanto o homem símio, porém muito mais dócil e com um aspecto muito mais humano que o restante do povo bicho. Montgomery lhe ensinara a preparar comida e a executar todas as tarefas domésticas necessárias. Ele era um bom exemplar da terrível habilidade de Morro, uma mistura de um urso com cão e boi, e uma das mais elaboradas de todas as criaturas, que tratava Montgomery com uma estranha ternura e devoção. Às vezes, Montgomery lhe dispensava alguma atenção, dava um tapinha em suas costas e o chamava de apelidos brincalhões, o que proporcionava à criatura um deleite extraordinário. Mas às vezes o tratava mal, principalmente depois de beber uísque. O chutava, o surrava e lhe atirava pedras ou fósforos acesos. Mas, sendo bem ou mal tratada, a criatura adorava ficar perto dele. Posso dizer que me habituei ao povo bicho, que 1000 coisas que me pareciam antinaturais ou repulsivas logo se tornaram normais ou corriqueiras para mim. Acho que tudo na vida acaba se adaptando à coloração do ambiente. Montgomery e Morro eram indivíduos peculiares e únicos demais para manter minhas impressões gerais da humanidade bem calibradas. Eu via uma das criaturas bovinas que trabalhavam na lancha com seu passo arrastado sobre a vegetação rasteira e me surpreendia tentando lembrar em que diferia de um ser humano de verdade, voltando para casa depois de um dia de trabalho braçal. Ou encontrava a mulher raposa ursa, com seu rosto vulpino, estranhamente humano e seu caráter ardiloso e curioso, e chegava a pensar que poderia ter cruzado com ela em alguma cidade. Mas, de vez em quando, seu lado animal saltava aos meus olhos, sem sombra de dúvida ou contestação. Um homem feio? Uma criatura corcunda com aparência absolutamente selvagem, agachada na abertura de uma das cabanas, estendia os braços e bocejava, mostrando de forma repentina dentes incisivos afiados como tesouras e caninos penetrantes como sabres e reluzentes como facas. Ou em alguma passagem estreita, vendo de relance os olhos de alguma figura feminina esguia e coberta de trapos, notando com um espasmo de aversão suas pupilas estreitadas, ou baixando os olhos e notando as garras curvadas que mantinha junto ao corpo. Era também uma coisa curiosa, que na verdade não sei bem explicar, que aquelas criaturas estranhas, estou me referindo às fêmeas, demonstrassem nos meus primeiros dias na ilha uma consciência instintiva de sua aparência repulsiva e, por consequência, exibissem um comportamento mais humano do que de costume em termos de decência e decoro. Capítulo 16. Como o povo bicho descobriu o gosto de sangue.